Vamos falar o que tem acontecendo com a Taesa, né? Uma grande empresa de transmissão de energia elétrica. Vamos tentar buscar entender mais a fundo alguns temas principais, entre eles o cenário que a empresa se encontra, a alavancagem da Taesa, se é algo preocupante, se não é. A gente vai ver um pouco da opinião do presidente da empresa sobre isso também. Vamos conversar sobre os desafios, principalmente das concessões dela, e vamos falar um pouco dos dividendos dela também. O cenário da Taesa atualmente se encontra um pouco complicado. Por quê? No momento a gente tem a empresa com um índice alto de alavancagem, acima de 3 vezes, os contratos de concessão estão com um tempo médio baixo, o índice de reajuste deles, o IGPM, vem caindo, o que diminui a receita da empresa, e ainda por cima, a Taesa ela não vem participando tanto dos leilões recentemente. E esse é o cenário que ela vem se encontrando. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais em cada um desses assuntos, com base em algumas notícias, opiniões e, claro, descobrir qual que é a visão da empresa com relação a isso tudo, né? Com base na opinião do próprio presidente dela. Vamos começar falando da alavancagem. A empresa de transmissão de energia elétrica Taesa atualmente é a que mais preocupa entre as suas rivais porque ela é que tem a maior taxa de alavancagem, 3,7 vezes dívida sobre EBITDA. Lembrando que esse indicador acima de 3 vezes já é um sinal de alerta. Existem empresas, como a do setor de celulose, que podem ficar com esse índice entre 3, 3,5 durante os períodos de investimento na infraestrutura, mas esse logo diminui quando o investimento termina. Só que esse não é o caso da Taesa, porque ela tem menos projetos em construção e tem um menor tempo de concessão médio. E o que isso significa? Que a duração dos contratos que ela tem para transmitir energia é baixa. E para piorar, 60% da receita dela está atrelada ao GPM, que era bom quando ele estava subindo, mas agora esse índice tem... Por conta do impacto negativo do IGPM nos resultados da empresa, a alta alavancagem, 3,7 vezes, e por ela ainda ter necessidade de terminar alguns dos seus projetos que estão em construção, alguns analistas acreditam que a empresa possa ter dividendos mais baixos. É uma loucura porque em uma semana, as notícias, as casas de análise recomendam venda, na outra já recomendam compra, dizem que está um bom cenário. Por isso, a dica é o seguinte, não importa qual vídeo você veja, faça sua própria análise de acordo com o que você busca no investimento. Agora vamos falar um pouco da opinião do presidente da empresa, afinal quem melhor do que ele para saber a real situação da empresa. Em uma conversa com o presidente da Taesa, o Rinaldo Petro, ele afirmou estar confortável com a situação atual do nível de alavancagem da empresa, que esse que é o ponto de atenção e alerta que muitos ficam preocupados. Segundo ele, uma empresa de transmissão de energia elétrica como a Taesa, ela busca um índice de alavancagem próximo de 3,4 vezes, podendo passar um pouco disso, que é o que a gente vê atualmente. Na visão dele, por ser uma empresa de transmissão de energia elétrica, que tem uma geração de caixa estável, previsível, por conta do setor, permite que ela tenha uma alavancagem maior, que as projeções que a empresa fez indicam uma estabilidade no índice do IGPM, que é usado na correção das tarifas de transmissão de energia elétrica. Então eles também não se preocupam em relação a isso. Com relação às aquisições e às participações nos leilões, o diretor de novos negócios da Taesa afirmou que a empresa continua avaliando os ativos negociados dos leilões, buscando oportunidades que forneçam um crescimento que gere valor aos acionistas. Só que também por conta do endividamento da empresa, fica difícil de participar dos leilões. Agora vamos falar sobre o que todo acionista gosta de saber, os dividendos. Em meio a tantas preocupações e dúvidas pelos analistas, pelos investidores, o Conselho de Administração da Taesa aprovou o pagamento de 390 milhões de reais em dividendos adicionais. E como já era previsto 746 milhões, o montante total em dividendos JCP da empresa de energia é mais de 1 bilhão de reais, que corresponde a um payout de 83%. E de acordo com o site Status Invest, como foram distribuídos R$ 2,24 por unit no intervalo de um ano, o dividend yield da Taesa é de 6,3%, o que já é bem próximo do número que o Sr. Barsi recomenda, que é um mínimo de 6% para as empresas pagarem de dividendo. Agora vamos comentar um pouco dos desafios da Taesa. Primeiramente vamos falar das concessões. O primeiro desafio que a empresa vai encontrar é como aumentar o prazo médio das concessões. Se ela não fizer nada, depois de 7 anos, que é o prazo médio, a receita vai cair fortemente, porque vai chegar ao fim dos contratos. E o porquê que isso é importante? Porque os dividendos e o lucro da empresa vêm dessas concessões, que é algo estável durante o período da concessão, mas que depois que ela termina, a receita pode ir para zero. E para o investidor que foca nos dividendos, ele tem agora um dilema, porque o prazo do término das concessões está chegando, e a empresa não tem se movimentado para renovar ou adquirir novos ativos por meio dos leilões, e um dos motivos é a questão do endividamento e a alta alavancagem. O segundo desafio tem relação com o primeiro, que são os leilões. Houveram alguns leilões recentemente, de linhas de transmissão, mas a empresa não participou. O que por um lado pode ter sido uma boa decisão, já que eles estavam sendo muito disputados. Se eu não me engano, teve também uma empresa que ganhou e não conseguiu nem chegar a entregar o combinado. Só que o problema é que os próximos leilões podem continuar disputados, como vem acontecendo. E se a Taesa não participar buscando novos negócios, novas concessões, os dividendos podem começar a cair, porque está chegando no final do prazo
E o que a gente pode tirar de aprendizado dessa história toda? É que as concessões não duram para sempre. E que mesmo o setor de transmissão de energia elétrica, sendo um dos setores mais perenes, que pagam dividendos constantes, ele não é eterno. E que mais uma vez a análise, o estudo e o acompanhamento das ações e ativos que você tem se mostra necessário. Outro ponto é que você não pode ver o dividendo atual de uma empresa e achar que eles vão ser os mesmos para sempre, ou que vai aumentar para sempre. No caso do setor de transmissão de energia elétrica, toda concessão começa, tem um começo, tem um meio e chega ao fim. Só que o objetivo dessas empresas é sempre estar renovando os contratos, procurar maximizar a transmissão de energia, buscar boas oportunidades para os acionistas e estar sempre se aprimorando. Mas agora eu quero saber de você, qual a sua opinião sobre o cenário atual da Taesa? De acordo com o que você viu aqui, o que você tem vendo nas notícias, para onde você acha que a empresa vai? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever para mais vídeos como esse. É isso, falou!